Quando eu leio ali, tem, porém, contra ti tolerais essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza e não é, e ainda ensine e seduza os meus servos a comerem comidas sacrificadas a ídolos, né, e praticarem prostituição. Eu faço uma conexão com a igreja de onde eu saí, tá? E sinto muito se você está assistindo e se sente ofendido, mas eu vou fazer essa conexão e eu vou falar aqui para você. Quando uma pessoa se declara profetiza e as suas profecias não se concretizam, ela é falsa. Esse é o primeiro ponto. Mas muito mais do que isso, quando essa pessoa se declara profetiza e os ensinamentos nos incitam a interpretações errôneas da palavra de Deus e a fazer coisas que não agradam a Deus, isso se torna muito grave, tá? Infelizmente, isso ocorre dentro da instituição adventista. Eu trago o nome aqui, sem problema nenhum. Se existem pessoas lá dentro que a gente ama, fiquei muito tempo dentro dessa instituição, mas, infelizmente, eles toleram. E essa advertência é para você também. Essa advertência é para você que está dentro dessa instituição. Conheça muito bem essa mulher a quem você segue como profetiza. Como muitos dizem, luz menor. Não é, já passou de ser luz menor dentro da instituição. Porque se a Bíblia não se encaixa dentro das profecias dela, então a Bíblia está desatualizada, sendo que deveria ser o contrário. Eu tenho feito aqui no canal muitos vídeos tentando mostrar as profecias. Meu intuito aqui não é atacar a igreja, muito pelo contrário, a gente preza muito pelas pessoas. Eu estou aqui prezando pelos meus irmãos, porque eu estive aí dentro por muito tempo. Mas o tolerar essa mulher e as profecias errôneas dela, não só a questão de profecia, mas os ensinamentos, sabe? Isso acaba nos atrasando. Isso acaba nos deixando muito além das revelações bíblicas, propriamente dito, tá? E as pessoas se apegam num detalhe, sabe? Que o versículo 24 nos traz aqui, né? As coisas profundas de Satanás. Por quê? Ela se diz ter um anjo relator que revelou tudo para ela. Vocês sabiam disso? Está nos livros dela. O meu anjo relator me disse. E quando a pessoa me perguntou sobre isso uma vez, eu respondi para essa pessoa, eu acredito nela. Quando ela disse que teve um anjo relator, eu acredito profundamente. Agora, da onde que é, eu não sei. Por isso eu aplico esse texto aqui. Essas são as coisas profundas de Satanás. O que te desvirtua da verdade é coisas profundas de Satanás. Sinto muito em te dizer. Pesquise sobre ela. Se você pesquisar, eu costumo dizer assim, se todo adventista lesse os próprios livros dela e comparasse com a palavra de Deus, não ia ter dúvida. Porque a palavra de Deus se explica e mostra que todas aquelas falsas profecias não se cumpriram e nunca, jamais vão se cumprir, porque não tem como se cumprir. Não tem como, biblicamente, não tem como. Então, o que a gente está combatendo aqui não são pessoas, são doutrinas. E o anjo dessa igreja está nos advertindo. Não temos que tolerar essa mulher Jezabel. Não temos que tolerar essa falsa profetisa. Eu digo para você aqui, não temos que tolerar Ellen White. E nenhum outro profeta que se levante exclusivista. Entende? Porque o poder que foi dado para todos os apóstolos, se a gente for ver na palavra de Deus, todos os profetas caíam em terra prostrado, reconhecendo a sua pequenez. E essa mulher que se dizia superpoderosa segurava uma Bíblia na mão por 2, 3 horas. Eu nem quero debater isso, se é ou se não é possível. Mas a questão é os escritos, a questão é todas as profecias, tá? São coisas profundas de Satanás, sinto em te dizer, coisas profundas de Satanás, e você precisa se livrar disso e se arrepender, porque daí vem, né, o versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens. E o que eles têm? Ele tem o que foi descrito lá no versículo 19.
as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras que são maiores que as primeiras. Você não precisa de um profeta que se levantando falando contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para a minha e para a sua vida. Somente a palavra de Deus. O que for contrário à palavra de Deus, você tem que descartar. Sinto muito. Essa é a verdade. É o meio que um desabafo que eu estou fazendo aqui, mas é preciso, irmão Ricardo, é preciso. Amém. Amém. É importante porque nós precisamos entender qual era a doutrina dos apóstolos. E a gente precisa resgatar. O Senhor quer restaurar todas as coisas. E uma coisa muito importante que Deus quer restaurar é a doutrina que Jesus deixou para os apóstolos. E isso vai voltar com as duas testemunhas. O nome de Jesus. E o versículo 25, né? Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, né? E que interessante. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Antes de entrar nesse versículo, eu quero ler aqui 2 Timóteo 4, versículo 7, que diz assim, Paulo dizendo, né? Combati bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está fazendo? Ele está conservando tudo o que ele tem. A gente já tem nas nossas mãos, a gente não precisa de nada mais do que isso. Conservar aquelas primeiras obras, conservar o que é lícito, conforme a palavra de Deus. Nada mais, nada que fuja da palavra de Deus.